24 de dezembro de 1865. O dia em que o Ku Klux Klan nasceu. Essa data se refere ao início do primeiro Ku Klux Klan, porque não houve apenas um, mas vários outros, mas isso veremos mais adiante. O Ku Klux Klan nasce após a famosa Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana, onde os do Sul lutavam contra os do Norte por questões como lealdade a Lincoln e a utilização de escravos, negando seus direitos, entre outras coisas. Ao finalizar esta guerra, a supremacia da raça branca, o racismo e a xenofobia eram palavras que eram usadas diariamente pela maioria dos habitantes dos Estados Unidos. Isso sem contar que exerciam seus direitos de pessoas brancas acima de qualquer um que tivesse alguns tons mais escuros na pele. O Ku Klux Klan se tornaria o responsável por canalizar o ódio racista que havia sobrado da Guerra de Secessão. Voltando ao tema, o primeiro Ku Klux Klan, como assim era chamado nos Estados Unidos, surgiu de um grupo de amigos que estavam entediados no Natal. Eles se recusaram naquele momento ao que foi chamado de reconstrução. Este termo foi dado à redenção em relação à escravidão nesta nação. Com ele, os escravos foram eliminados, abraçando uma emancipação e uma liberdade um passo além, e criaram uma organização. Antes de que um passo além, e criaram uma organização. Antes de que o nome famoso aparecesse, outras opções foram consideradas, como The Mary Six ou Pulaski Social Club, referindo-se à cidade onde viviam. O nome final surgiu de uma mistura de palavras que foram modificadas para terem mais impacto. Aqui traduzido do grego significaria círculo, e eles a escolheram para enfatizar seu círculo de amigos. A isso, o Capitão Kennedy também adicionou clã, por seus ancestrais escoceses. Eles então mudaram o C desta palavra para K, para que soasse e parecesse melhor. Posteriormente, eles dividiram Ku Klux em duas palavras, mudando o O por U e o S no final por um X. Tudo isso apenas para que soasse com mais impacto, e assim nasceria a primeira Ku Klux Klan. Esta organização se dedicava a realizar jogos e rituais nos quais humilhavam as vítimas. Em outras palavras, era uma espécie de clube social onde os jovens podiam encontrar seu lugar. No meio dessas formas de diversão, faziam excursões noturnas pela sua cidade, Pulaski, disfarçados com lençóis e máscaras para assustar as pessoas, fazendo-as acreditar que eram fantasmas. Assim, eles supunham que era algo como as atuais câmeras ocultas, mas sem câmera. Era algo como as atuais câmeras ocultas, mas sem câmera. Eles criaram classificações que foram atribuídas aos membros, além da vestimenta que derivava dos lençóis brancos que usavam no início. Com elas, pretendiam oferecer um ambiente sombrio para suas reuniões. Sem esperar muito, eles recrutaram novos jovens, que se comprometeram a guardar o segredo do clube. Os rituais estranhos para aquela época estavam apenas começando a ser percebidos nas cidades e estados vizinhos, onde novos clãs estavam sendo gerados. A inocência com a qual começou o tédio de 6 pessoas se multiplicava rapidamente, dando lugar a uma das piores organizações terroristas da história dos Estados Unidos. Ao chegar o que seria o final do período de reconstrução dos Estados Unidos, com as brasas da Guerra Civil ainda mornas, o Ku Klux Klan aproveita para endurecer seus passatempos e começa com a opressão de vários grupos de pessoas. Os mais afetados foram os Carpetbaggers, que eram os nortistas que se mudavam para o sul, a maioria federais que supostamente se aproveitavam dos locais. A maioria dessas pessoas queria auxiliar os escravos, sempre com tons religiosos. Por outro lado, o Ku Klux Klan oprimia os escravos libertos e os Scalawags, que eram os brancos sulistas que se uniram ao Partido Republicano, além de serem aliados das pessoas de cor. O apoio à escravidão dado pelo Partido Democrata fez com que muitos de seus membros quisessem pertencer ao clã, que de maneira informal repudiavam o Partido Republicano. Para deixar claro o porquê do ódio, devemos explicar isso. Dentro de todos os estados dos Estados Unidos, 11 deles, todos do Sul, haviam proclamado a independência como os Estados Confederados da América. Tudo isso para manter a escravidão que os estados do Norte queriam proibir.
Entre os sulistas, o ódio aumentou em relação aos do norte, que eram os mais ricos e industrializados. Durante e após a guerra, os proprietários de terras do sul só tiveram ódio pelos negros. Esses fazendeiros tinham mão de obra gratuita até que os escravos emigraram para o norte. Assim, a economia do sul dos Estados Unidos da América ficava suspensa por um fio repleto de hostilidade. Pouco tempo depois dessa nova organização terrorista, surgiram ataques contra os líderes republicanos, resultando em seus respectivos assassinatos, como foi o caso de Arkansas, James M. Hines e de 3 membros da legislatura da Carolina do Sul e outros homens mais. O Ku Klux Klan estava em sua maioria descentralizado. Seus grupos operavam de forma independente, mas unificados por um propósito: a defesa do Sul. Eles tinham uma hierarquia flexível, organizada e administrada internamente. Eles não eram improvisados. Como estavam realizando ações ilegais, evitaram propositalmente deixar seus objetivos por escrito. De 1866 a 1867, o clã invadiu as seções religiosas da comunidade negra, além de invadir as casas para roubar armas de fogo sob o pretexto de desarmar os veteranos negros da Guerra Civil. Grupos de homens encapuzados realizaram vários ataques, sempre se certificando de que superavam em número seus alvos para ameaçar de morte, bater, torturar e assassinar. Tudo com o propósito central de incutir medo e choque. O Ku Klux Klan expandiu seus ideais e buscou o controle político e social dos escravos libertados. Além da violência física, tentou quebrar a educação, a economia, o direito de portar armas e os direitos eleitorais dos afro-americanos. Além disso, os republicanos do Sul também foram alvo de suas intimidações. Em 1867, George Gordon, um dos primeiros integrantes do Ku Klux Klan, escreveu uma proposta onde descrevia a organização do clã, seus princípios e seus propósitos. No ano seguinte, ele fez um discurso onde advertia que haviam sido vítimas de ataques e, em defesa própria, tiveram que agir para reprimir seus inimigos. Há muitos exemplos do que ocorria naquele momento, mas vamos contar um deles. Durante as eleições gerais da Geórgia, em abril de 1868, foram registrados 1.222 votos para Rufus Bullock, que era o candidato republicano. Nas eleições presidenciais de novembro daquele ano, após os ataques do Ku Klux Klan, apenas um voto foi contabilizado a favor do candidato republicano. Seu modo de proceder foi variado. Era muito comum os assaltos noturnos a homens, mulheres e crianças negras que eram insultados, ameaçados de morte ou sequestrados. As surras, flagelações, torturas e assassinatos se tornaram habituais no final da década de 1860. Os ataques cresciam durante as eleições. A violência racial daquela época tinha um claro componente político. Apenas no estado da Louisiana foram registrados 1.081 mortos e centenas de feridos durante a campanha de 1868, embora nem todas as vítimas fossem afro-americanas. Em 1870, o Ku Klux Klan tinha filiais em quase todos os estados do Sul. Embora os líderes democratas mais tarde atribuíssem a violência do Ku Klux Klan aos brancos mais pobres do Sul, a membresia da organização variava desde pequenos agricultores e trabalhadores, até advogados, comerciantes, médicos e ministros. Nas regiões onde a maior parte da atividade terrorista era realizada, os agentes da lei locais, a polícia local, pertenciam ao clã e aqueles que não pertenciam se recusavam a tomar medidas contra. Houve casos em que aqueles que prenderam membros do Ku Klux Klan tiveram dificuldade em encontrar pessoas dispostas a testemunhar contra eles. Por outro lado, os cidadãos brancos proeminentes do Sul se recusavam a falar contra as ações do grupo, dando-lhes assim uma aprovação implícita. Depois de 1870, os governos estaduais republicanos no Sul recorreram ao Congresso em busca de ajuda, porque até então as agressões, massacres e violações do Ku Klux Klan eram insustentáveis. Isso resultou na aprovação de 3 leis. A mais forte delas era para contrariar as ações do Ku Klux Klan. Sob a presidência de Ulysses Grant, a 15ª emenda reconheceu o direito de voto dos afro-americanos. Em 1871 foi aprovada a Ku Klux Klan,
uma lei que definia a violência do clã como uma rebelião contra o país e permitia ao presidente proclamar a lei marcial nas áreas mais problemáticas. Essas leis propiciariam um maior envolvimento do exército e mais prisões de membros do clã. Pela primeira vez, a lei do Ku Klux Klan designou certos crimes cometidos por pessoas como crimes federais, incluindo conspirações para privar os cidadãos do direito de ocupar cargos públicos, fazer parte de júris e desfrutar da igual proteção da lei. Assim reprimiram a violência do clã. Essa expansão da autoridade federal indignou os democratas e até alarmou muitos republicanos. Para o final de 1876, todo o Sul estava novamente sob controle democrata. O Ku Klux Klan acabaria desmantelado, pelo menos uma parte deles. Apesar da suposta derrota, muitos dos objetivos do clã continuavam sendo cumpridos. A influência racista havia contribuído para que, após a reconstrução americana, o poder local e estadual continuasse em alguns estados do Sul. A segregação racial se mantinha paradoxalmente desde a escuridão. O novo Ku Klux Klan nasceria de uma maneira estranha. Durante a Primeira Guerra Mundial, ocorreu uma nova onda de imigrantes negros do Sul para as áreas do Norte, que foram somados aos imigrantes da Europa. Para espalhar sua mensagem ao novo Império Invisível, contou com o apoio dos meios de comunicação e especificamente de Hollywood, que foi um aliado tão inesperado quanto determinante para seu ressurgimento terrorista. Todo o sucesso se deveu a um filme. A história geralmente é escrita pelos vencedores, mas esse não foi o caso quando O Nascimento de uma Nação estreou em 8 de fevereiro de 1915. O controverso filme de Griffith tratava sobre a Guerra Civil e a Reconstrução. Nela, ele descreveu o Ku Klux Klan como bravos salvadores de uma guerra, com o sul dos Estados Unidos devastado pelos do norte e pelos escravos negros libertados. William Joseph Simmons foi considerado o fundador do segundo Ku Klux Klan. Enquanto se recuperava de um acidente, este pregador da Geórgia acompanhou de perto o sucesso nacional do Nascimento de uma Nação. Nas ruas, podiam-se conseguir aventais, fantasias e insígnias inspirados no Ku Klux Klan que glorificavam a desaparecida organização. Simmons aproveitou o do passado. Na noite da estreia, Simmons e seus companheiros o do passado. Na noite da estreia, Simmons e seus companheiros do clã, vestidos com lençóis brancos e uniformes confederados, desfilaram pela rua Pitcher com cavalos encapuzados, disparando salvas de rifle em frente ao teatro. O efeito foi cativante e as projeções em mais cidades ecoaram a exibição, incluindo os acomodadores de filmes vestindo lençóis brancos. Os membros do clã também distribuíram literatura do Ku Klux Klan antes e depois das projeções. A toda essa história real somavam-se outros valores para os do clã, já que essa segunda geração não era apenas antinegra, mas também se opunha aos católicos romanos, aos judeus, aos estrangeiros e aos trabalhadores organizados. A organização adotou como símbolo uma cruz em chamas. Essa referência foi tirada do filme. A particularidade surge quando no livro acende em. A particularidade surge quando no livro uma cruz é acesa em fogo, mas não a que todos conhecemos, e sim uma em forma de X. Ou seja, tudo o que a Ku Klux Klan fazia estava fora de contexto. A partir desse momento, celebrou assembleias, desfiles e marchas por todo o país. Durante a década de 1920, no seu auge, a membresia do clã ultrapassava os 4 milhões de pessoas em todo o país. Esse aumento foi crucial. Lá foi implementado um departamento de propaganda dirigido por especialistas, que permitiu que o número de afiliados chegasse tão alto. Além disso, os recursos do Ku Klux Klan eram então milionários, graças às taxas de seus membros e às doações. Era comum ver grandes empresários, membros das forças da ordem, juízes e políticos fazendo parte da organização. O clã começava a abranger tudo. Sua organização era muito superior à primeira e sua influência social, política e econômica era implacável. Este império invisível fez crescer a violência racista, deixando centenas de mortos e um número incontável de torturados, feridos e intimidados. O novo clã assumiu novas ideologias.
Deixou o discurso norte-sul e se concentrou em um ódio racista em geral, atacando tudo que não fosse americano, branco e protestante. Mas tudo que sobe tem que descer, e a queda do Ku Klux Klan foi fulminante. A Grande Depressão causou estragos na organização e marcou o ponto final de sua era dourada. Para aqueles que não sabem o que foi a Grande Depressão ou o que aconteceu naquele momento, convido vocês a assistir o vídeo chamado O Dia que a Bolsa de Wall Street Caiu aqui neste canal, no dia que o famoso Quinta-feira Negra esgotou as fileiras de membros do clã e passou de 4 milhões para quase 3 mil afiliados. Assim, a organização se dissolveria temporariamente em 1944. O movimento dos direitos civis da década de 1960 viu um aumento da atividade local do clã em todo o sul, incluindo bombardeios, espancamentos e tiroteios de ativistas brancos e negros. Como as situações haviam mudado, essas ações, realizadas em segredo mas aparentemente obra de membros locais do clã, indignaram a nação e ajudaram a ganhar grande parte do apoio posterior para potencializar os direitos civis. Um dos fatos mais aberrantes, e pode se colocar na balança da Triple K, foi quando 3 jovens ativistas dos direitos civis foram brutalmente assassinados. Este foi o caso que inspirou o filme chamado Mississippi em Chamas. Um afro-americano e 2 nova-iorquinos pediam carona em uma estrada do Mississippi. Era noite quando James Forsyth os vê, os reconhece e essa viagem os levaria à morte. Os 3 estavam trabalhando para registrar eleitores negros durante o Verão da Liberdade e foram presos pela polícia por acusações falsas, encarcerados por várias horas e depois libertados no meio da noite em 21 de junho, deixados à mercê do Ku Klux Klan. Os cadáveres foram encontrados 2 meses depois por mergulhadores da Marinha dos Estados Unidos. James Forsyth e Charles Marcus Edwards, de 29 e 31 anos, ambos militantes do clã, foram presos como resultado de uma operação policial conduzida por membros do Federal Bureau of Investigation e oficiais da Patrulha Rodoviária do Mississippi em 6 de novembro de 1964. Depois, os 2 assassinos confessam sua culpa. O Federal Bureau of Investigation os liberta após 5 dias por falta de provas e depois que membros da família depositaram uma fiança de $5.000 cada um. Para os anos seguintes, o caso é arquivado. A promotoria alegou que o Ku Klux Klan é encoberto pela polícia. As autoridades locais ignoravam todos os abusos cometidos pela organização. Em 1965, o presidente Lyndon Johnson proferiu um discurso no qual condenava publicamente o clã e anunciava a prisão de 4 membros importantes em relação ao assassinato de uma trabalhadora branca de direitos civis no Alabama. Os casos nas décadas seguintes. Nas décadas seguintes, alguns membros fragmentados se alinharam. Alguns membros que foram fragmentados se alinharam com organizações neonazistas a partir da década de 1970. No início da década de 1990, estima-se que o clã tinha entre 6 mil e 10 mil membros ativos, principalmente no Profundo Sul. O clã continua ativo na atualidade. De acordo com o Centro Legal para a Pobreza do Sul, organização responsável por registrar a atividade de organizações que promovem o ódio nos Estados Unidos, declarou que ainda existem cerca de 50 clãs ativos que somam entre 5 mil e 8 mil membros no total, a maioria nos antigos Estados Confederados do Sul. No entanto, eles são principalmente fortes na internet, e sua atividade fora do mundo virtual é muito reduzida e se concentra em cerimônias privadas tradicionais, como a queima de cruzes e nada mais. Os atos públicos estão cada vez mais escassos e durante 2019 quase não existiram. Os pequenos grupos, a maioria com menos de 25 membros que compõem a dispersa organização do Ku Klux Klan atual, estão muito descoordenados e até rivalizam entre si. Ainda assim, eles seguem padrões semelhantes, como é o caso de suas participações nas homenagens à extinta confederação e nos protestos a seus heróis, como aconteceu nos distúrbios de agosto a seus heróis, como aconteceu nos distúrbios de agosto de 2017 em Charlottesville, Virgínia. Os membros do Ku Klux Klan também estão se incorporando a eventos, organizados por outros movimentos supremacistas ou de extrema-direita, como os atos contra a comunidade lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros e a luta contra o movimento Black Lives Matter. Em junho de 2020,
no contexto dos protestos pela morte do afro-americano George Floyd nas mãos de um policial branco, um autodenominado líder de clã tentou atropelar com seu carro um grupo de manifestantes, ferindo um deles. No entanto, o chamado Império Invisível enfrenta um declínio iminente, mas não parece que os clãs estejam se rendendo. Tudo o que hoje é de extrema-direita, bem como as heranças baseadas em rancor, seja do ponto de vista racial ou das decisões pessoais, devem-se em grande parte aos séquitos do Ku Klux Klan. Vendo desta maneira, o que parece extinto pode mutar com diferentes nomes, com diferentes ideologias e, infelizmente, pode reaparecer. E é isso sobre a história do Ku Klux Klan por hoje. Espero que tenham se interessado pelo que contei, pois não encontrei muitos vídeos no YouTube sobre o assunto. Tentei dar-lhes uma visão geral para que vocês conheçam, de forma ampla, o que aconteceu e quão perigoso é quando uma ideologia de extrema-direita como esta começa a ganhar popularidade e se disfarça com uma mensagem que parece inocente. Uma mensagem como um filme, por exemplo, e as pessoas compram o que este filme está contando e se tornam membros de um grupo nefasto como este. Espero que tenham se interessado. Se gostaram, peço que se inscrevam, ativem as notificações e assistam outros vídeos no canal. Sou Magnus Mephisto e este foi o Dia Que. Obrigado por assistir.